Olá, como estamos? Eu estou bem, vocês? Já estou em Goiânia novamente, boa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, estamos bem, com saúde, alguns não, mas vamos forte, que vai dar tudo certo. Já voltei de São Paulo, fui lá fazer o meu papel de mãe, acho que fiz bem, mas eu precisava voltar pro meu cantinho, sabia? Fiquei com uma saudade. Hoje eu trouxe esse livro, Columbine. Eu não lembro se eu já indiquei ele, mas é que eu gosto tanto desse livro e hoje eu acho que o tema tem tudo a ver com a música, com o livro. Então, Columbine, esse livro fala do primeiro ataque em massa em escolas nos Estados Unidos. E dentro do livro a gente vai ver o quê? Que os atiradores, eles estavam em tratamento com psiquiatras e terapeutas e psicólogos. E eles mentiam na terapia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu vou falar a verdade, eu também já menti na terapia. Hoje em dia não mais. Mas logo no começo da minha vida de cuidados de saúde mental, ai, gente, tinha coisa que eu inventava, tinha coisa que eu... mas agora não, agora eu falo a verdade verdadeira, porque assim, eu quero me descobrir. Se eu mentir, vou estar mentindo para mim mesma. Então, talvez por isso que o meu tratamento com a Janine Cordeiro esteja dando tão certo, porque eu me propus a mudar. Se a mudança não partir de mim primeiro, de nada vale nem o investimento. Então, esse livro eu deixo para vocês. Também é da Dark Side, capa dura, folhinhas maravilhosas. Sensacional esse livro. Gente, tá uma chuva aqui em Goiânia. Olha, fechou o tempo aqui. E hoje eu vou trazer a música Pais e Filhos do Legião Urbana. Eu amo Legião Urbana desde o começo, né? Porque é da minha geração, né? E eu venho sempre curtindo as músicas deles, sempre adorando, sempre pensando, e essa música tem a ver com o tema que eu quero refletir hoje junto com vocês. Então eu vou colocar ela. Eu colocava a música antes e o pessoal não acessava, então eu não vou ficar postando vídeo que ninguém assiste. E outra coisa, a minha última live teve menos visualizações. Gente, vamos lá, curtir, compartilhar, ligar sininho, para eu ganhar meu engajamento aqui no YouTube. Vamos ouvir a música. Ai. Cartas de cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo.
preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Então, essa música ela é maravilhosa quando nós ouvíamos na nossa juventude. E nós curtíamos demais, 1º de maio, né? E aí nós vibrávamos com a música. Porém, estudando a música, o que nós vamos nos deparar? O próprio Renato Russo, lá em 96, né, no programa do Serginho Groisman, que na época era do SBT, ele conta a história da música. Mas antes de adentrarmos a música, eu quero falar que essa música ela foi composta pelo João Miguel Marques de Medeiros. E ela foi lançada no LP, na época, no CD, 4 estações. Óbvio que eu tinha, né? Como eu amei esse LP. Eu havia ganhado de um namorado e quando nós terminamos o namoro, ele tomou de mim. Na verdade, foi do meu noivo. Ele me deu o Legião Urbana 2 e me deu 4 estações. Depois, quando nós terminamos, ele tomou. Ai, que chato, né? Credo. Gente, eu acho que eu falei errado. Eu olhei minha outra anotação da semana passada e o compositor não foi esse, não. Olha eu viajando aqui. Foi o próprio Renato. Olha que feio que eu fiz agora. Mas é assim, né? E eu não quero ficar gravando, regravando pra sair perfeito, não. Eu quero que vá com os erros. Olha, vocês estão vendo hoje que eu estou de unhas feitas? Eu estava em Santo André e fui na minha manicure amiga Eliane. Segue lá no Instagram, Estúdio Somália. Ela e a minha sobrancelha, que só quem coloca as mãos é a Thay, filha da Eliane. Então sigam lá no Instagram o SS Somália, que são as minhas queridas, que fazem um trabalho excepcional de manicure e pedicure, porque olha, Goiânia deixa a desejar nessa parte também. Aqui, o povo não faz o pé, eles esmaltam as unhas, tira a cutícula bem mal tiradinha e pinta. Se você quiser que faça que lixa, que faça uma esfoliação, tem que pagar por fora. Então, meninas, eu disse que falaria aí, ó, beijo, amo vocês, adoro quando a gente fica horas aí conversando, contando a vida e ainda saio mais bela. Então, a música foi escrita pelo próprio Renato, me confundi com a live da semana passada. Foi lançada no álbum 4 Estações. E eu vou falar um pouco do Renato, porque eu não posso passar por uma música do Legião sem falar do Renato Russo. Ele chamava Renato Manfredini, porém ele adotou o russo em homenagem a um filósofo inglês, Bertrand Russell, Jean-Jacques Rousseau, que eu estudei na faculdade de Direito, então para francês, né? Ele é suíço, filósofo, escritor, compositor. Eu li o livro do Rousseau. O Rousseau tem uma frase famosa que ele diz: o homem é o lobo do próprio homem. Porque é muito difícil você ver animais matando os seus pares, as suas espécies, da mesma espécie. O homem mata, e às vezes por motivos muito banais.
e também pelo Henri Rousseau, que era um artista francês. Então o Renato se inspirou nesses artistas, né, nesses estudiosos, nesses intelectuais, para adotar o nome Renato Russo. Aqui no Brasil não vingou Rousseau, ficou Russo. Ele foi jornalista, professor de inglês e repórter, porque ele viveu uma época em Nova York. Então aqui, quando ele voltou para o Brasil, que ele fixou residência com os pais em Brasília, para ele foi fácil dar aulas de inglês, né? Ele participou do grupo Aborto Elétrico, inclusive com o Dinho, o Ouro Preto, que foi daí que originou o Capital Inicial. Ele fez uma carreira como trovador solitário e daí ele partiu para o Legião Urbana, que era composto pelo Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Vilas Boas e o Renato Rocha. Vocês lembram que esse Renato Rocha apareceu na Record, que ele virou morador de rua? Quando o Legião acabou, ele perdeu o referencial. E ele, sim, ele se entregou à bebida, às drogas e ele se tornou morador de rua. Não pesquisei a vida dele, porque senão a live vai ser muito extensa. Mas eu me lembro bem dessa reportagem, né? E aí, ele fez essa música entre ali em 1994, 95, em homenagem aos 25 anos da rebelião de Stonewall, Nova York, que falava sobre os direitos LGBTQIA+. Agora eu acho que já tem mais algumas siglas que eu não me atualizei. E o que ele fez? Os royalties desta música ele doou para uma campanha chamada Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. E essa campanha era coordenada por quem? O Betinho. Lembra que falamos do Betinho na época, na live da música da Elis Regina, que ele era o irmão do Enfio? Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? Eu escolho as músicas aleatoriamente, às vezes faço enquete para que o público escolha e a gente acaba esbarrando aí nos mesmos personagens. Por quê? São personagens marcantes no nosso Brasil, na nossa história, na nossa cultura, na nossa música. São pessoas que influenciam a música. E aí, a música em si, ela, em alguns lugares, ela é definida como um simulacro afetivo com os pais. Eu tenho familiaridade com o termo simulacro por conta do crime 157, que ele é feito mediante grave ameaça. E muitos usam um simulacro de arma de fogo, tentando desqualificar o crime ali na hora de uma defesa, para de 157 ir para 155, que é furto. Porém, hoje em dia os tribunais já estão pacificados que se você ameaçar com um simulacro de arma de fogo, você responde, porque não importa, o que acontece ali é a grave ameaça. E o simulacro afetivo é uma farsa, então, que ele fez na música. No decorrer da música, veremos que realmente foi isso que ele tentou dizer. Como eu estava dizendo, ele fez um comentário sobre a música no programa do Serginho Groisman. E ele fala assim, essa música todo mundo pede, mas ela é sobre suicídio. E ela me desgasta pra caramba cantar. São palavras do Renato Russo. Eu tenho que tentar não falar essa palavra que eu falei agora, porque o YouTube pode derrubar a live, né? O canal, ele pode derrubar por conta da palavra. E assim, eu não estou induzindo ninguém. Eu quero comentar a música, e a música em si, ela o tema dela é pesado, a profundidade dela. Porém, ela é uma música antiga que hoje a nossa geração, ela tá muito desconectada do mundo. E ela tá muito propensa a cometer atos contra si mesmo. Então eu achei de suma importância trazer esse tema. E aí eu vou ler uma frase que é do próprio Renato. Às vezes parece que fica tudo tão difícil que realmente a vontade que a gente tem é de sumir. Mas para todas as pessoas que pensam nesse tipo de alternativa, a gente sempre pode tentar a vida em outro lugar. E a gente pode sempre ser feliz. E essa música é sobre isso e é dedicada a todos vocês.
eu me identifiquei demais. Olha, eu estou sendo muito mais feliz num outro lugar do que viver aquela vida que eu vivia amarrada dentro de mim mesma. Gente, eu tomava tanta medicação, eu tinha um rosto carrancudo, um semblante carregado. Eu passei os dias esses dias eu foi no final de semana, no sábado, teve um churrasco, eu, meus filhos e meus netos. Eu não me imaginava brincando tanto que eu brinquei com meus netos. Nós brincamos de cobra cega, brincamos de pega-pega, lógico que eu era cobra cega, eu era a mãe da rua, eu que dava os esconde, eu tinha que bater cara. A gente tão bonitinho. A Sara se escondendo comigo. E o Tutu batendo cara. E aí eles não sabem brincar ainda, porque eles são pequenininhos, mas eu nunca me diverti tanto, porque hoje eu me permito rir, eu me permito ser feliz, e eu não sei, não é que eu não era muita responsabilidade, não que hoje eu não tenha, mas eu não sei explicar para vocês. Eu saí de um lugar que era a minha raiz, era o meu berço, e hoje eu voei. Lembra do passarinho criado, que é bom? Eu demorei tanto, mas foi tão bom. Então, se você se encontra hoje achando que não tem solução, porque quando nós estamos nesse momento depressivo, para nós tudo é cinza. A gente não enxerga alegria em nada. E eu estou falando isso porque eu conversei com uma pessoa muito próxima e ela me falou: amiga, eu viajei, eu fiz, eu aconteci, mas para mim nada tem brilho. Eu fiquei tão triste. E eu faço essa live em homenagem a ela. Se ela assistir, ela vai saber que eu estou falando com ela. Porque sempre dá pra gente mudar. Como eu venho frisando, a mudança vem de dentro para fora, como a felicidade, né? Então, aí vamos partir para a música. Começa lá: estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Quando ele fala estátuas, cofres e paredes pintadas, lembrando que ele era muito pensador, ele era muito introspectivo, ele tinha um quadro depressivo. Estátua nos remete a quê? A uma imagem morta, imóvel, fria. Era como ele se sentia e talvez como enxergasse as pessoas. Quantas vezes eu olhei para as pessoas achando que elas eram vazias e talvez as pessoas tivessem muito a me oferecer, mas eu não estava receptiva. Eu não conseguia receber nada. Cofres. O que é um cofre? Cofre é onde guardamos tesouros. Cofres é onde guardamos documentos importantes. E cofres normalmente são de ferro, ou com chave, ou com senha, ou com tranca. Então, são segredos guardados. Sou eu mesma trancada em mim mesma com os meus problemas, que eu faço eles maiores do que realmente são. Aqui eu vou deixar até uma frase do Chico Xavier, que ele dizia assim: se você está passando por um momento muito triste, calma, isso vai passar. Mas se você estiver passando por um momento muito alegre, calma, ele também vai passar. Nossos momentos não são eternos. Então, não importa se eu estou muito triste ou muito alegre, eu tenho que saber que aquilo vai passar, ele não vai se perpetuar. Então, eu não posso condicionar a minha vida, a minha existência, apenas num momento. Eu tenho que saber que vai passar e vai ficar tudo bem. E paredes pintadas. Essas paredes podem nos remeter a um imóvel que está muito bem cuidado, tudo pintadinho, mas também ele pode nos remeter a uma parede que foi criada entre o autor da música e os outros. É aquela parede, aquela muralha que você cria para que você não se machuque, e só quem está machucado é você, porque você está tão atrás da sua parede que você não permite ninguém te acarinhar. E aí diz, e ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar.
Nada é fácil de entender. Há algum tempo atrás, eu tive um primo que ele cometeu esse ato. Ele se pendurou numa árvore e se suicidou. Foi triste, porque ele deixou 2 filhas pequenas. Foi terrível. Não passou 2 anos, a mãe dele faleceu. Ela se entregou. Ele era o caçula. E depois, junto com uma amiga, eu fui também no velório de um outro rapaz, numa faixa aí de 30, os dois tinham na faixa de 30, 35 anos, que fez da mesma forma, né? Que é o ato do enforcamento. Eu não sei, eu posso dizer, eu tive experiências suicidas, eu já tentei também contra a minha própria vida, lamento profundamente isso. Mas é o que eu disse, eu não enxergava a saída. Para mim estava tudo cinza. Ainda bem que Deus foi misericordioso e eu estou aqui hoje para poder dividir a minha experiência com vocês. Fala, ela se jogou da janela do 5º andar. Nós vemos aí que ela morava no prédio. Estátuas e cofres podem nos remeter à cena, que não é um crime, mas do fato. Ela tinha um apego material? Ela trabalhava? Ela tinha cofre? Será que estava guardando dinheiro? As paredes pintadas? Era uma casa boa? Ninguém sabe o que aconteceu. Talvez ela estivesse rindo com os amigos um dia antes. Porque a depressão, muita gente fala... Quantas vezes eu ouvi de amigas muito queridas assim... Simone, você está depressiva? Vai lavar uma louça. Quando você ficar assim, começa a varrer a casa. Gente, não é isso. É uma dor interior. Apesar que eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudando tudo isso que eu venho estudando, a sua casa, o seu lar reflete o seu estado mental. Eu aprendi isso fazendo análise do caso Nardoni. Porque a casa da Jatobá estava muito bagunçada. Quando você for na casa de uma pessoa e essa casa estiver em completa desordem, sujeira. Eu não estou dizendo uma casa, por exemplo, a minha que tinha 4 crianças. Óbvio que tinha boneco, tinha carrinho, tinha bola, tinha chinelo, tinha meia. Isso é uma bagunça do dia a dia. Outra coisa é quando começa a criar bicho. Eu cheguei no estágio da depressão que a minha casa criava bicho. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu espero servir de exemplo. Eu tinha um cachorrinho Yorkshire, ele vivia no nosso corredor. Gente, ele fazia cocô. Todo mundo passava por cima, ninguém pegava. Ficava uma semana sem limpar o corredor. Xixi e cocô de cachorro. Hoje, eu tenho vergonha de ter sido aquela Simone. Eu tenho vergonha de ter morado numa casa cheia de cocô de cachorro e eu não pegava, ninguém, mas também ninguém pegava. Hoje a minha casa aqui é pequena, tudo mais cheira limpeza, é tudo no lugar bem certinho, tudo arrumadinho, tudo cuidadinho. Porque o que eu lamento mais, eu não tive ninguém, com exceção da minha prima Márcia. Que ela, quando ela frequentava a minha casa, ela chegava lá, ela pegava aquele monte de... Gente, eu tinha filhos, roupa de 2 semanas que ela pegava assim e lavava tudo. Ela limpava toda a minha casa. Essa minha prima, ela é meia doidinha, mas se ela soubesse o amor que eu tenho por ela, quantas vezes ela chegou e fazia eu levantar, me chamava para sair. Ela tentou, de alguma forma, fazer eu reagir, e eu não reagia. Entendeu? E isso é depressão profunda. E eu tinha depressão com síndrome do pânico e ansiedade. Tanto que eu morava numa casa que ela tinha uma chapa de aço para eu não ver a rua. A doença mental, ela é pior do que a doença física, porque a doença física você vai vendo e vai cuidando. Mas a doença mental, ela é silenciosa. E ela, ninguém vê. E aí vira o quê? Frescura. Ah, a Simone não foi trabalhar hoje. Deve estar com preguiça, né? Ah, e a Simone ficou chorando. É drama. Gente, presta atenção. Presta atenção nas companheiras de vocês. Como elas eram e como elas estão. Prestem atenção nas mães de vocês.
que vem de uma geração diferente da sua, que não era coisa tão rápida, não era tão tecnológico. Hoje em dia falta abraço. Eu preciso abraçar para eu liberar ocitocina. Eu preciso sentir prazer para liberar dopamina. Não sou terapeuta, eu estou falando isso por vivência. O suicídio, ele não tem previsão, porque, lógico, você se matou, você não vai responder por nada. Porém, o induzimento ao suicídio, ele tem previsão legal no Código Penal, no artigo 122, que é induzir ou instigar alguém ao suicídio. Induzir é, sei lá, vai mesmo, faz mesmo, pula mesmo. Já sabe que a pessoa tem esse quadro, porque é aparente, a depressão é aparente. Ou mesmo facilitar, né? A pessoa pedir para você comprar um revólver para ela. Óbvio que você não vai comprar. Para que você quer? Então, o induzimento, a instigação. Eu não me aprofundei na facilitação, mas eles são puníveis sim. E aí, outra coisa. O seguro de vida para quem comete esse ato, ele tem previsão legal também no nosso Código Civil, no artigo 790. Porém, existe uma carência de 2 anos. Então, não adianta correr lá, fazer um seguro e fazer isso, que você vai se lascar e vai lascar a sua família, que vai ter que pagar tudo. E hoje o enterro não está barato. É caro, é caro. Então, cuidado aí com seus pensamentos, maus pensamentos, que você não está resguardado legalmente. E o que leva a pessoa a cometer tal ato? Depressão. A principal causa é a depressão, que é isso que eu já venho falando no decorrer aqui do vídeo. Hoje em dia nós estamos nos deparando com a síndrome de burnout, que eu tenho certeza que o meu filho caçula está com síndrome de burnout, porém ele já está encaminhado, está se cuidando. Que é o excesso de trabalho. A pessoa trabalha tanto, daqui a pouco ela não tem vontade mais de levantar para trabalhar. Então, temos que nos cuidar, porque não existe uma fórmula mágica. A fórmula que existe é o quê? Prevenção. Cuidados. Olhe para você. Olhe para a sua saúde mental. Desligue a mente. Leia. Desligue os sons ao seu redor e leia. Isso, eu acho que eu só não fiz pior, porque eu sempre li muito. Mas para mim sempre foi complicado. Outra coisa, dívidas. Gente, quem que não tem dívida? Você só tem dívida porque você fez. Então, a gente precisa também de uma inteligência financeira. Eu, mais do que ninguém, falo que dívida é o ó, porque eu tive que arcar com as dívidas de uma família toda sozinha. Não dava conta. Hoje que eu tô conseguindo encaminhar com tudo que aconteceu na minha vida. E dívida é uma coisa que tira o sono. A gente é humilhado, vem os credores bater na porta, os credores entram com processo, os credores te humilham e tudo isso vai te diminuindo, né? Vai te diminuindo. Outra coisa, términos. Terminei um namoro, terminei um trabalho, terminei o colégio, terminei a faculdade. Os términos também nos levam a essa introspecção. E o abandono. Você foi abandonado pelo seu cônjuge, o filho que foi abandonado pela mãe, o filho, mas tudo isso tem tratamento, tem como reverter. Então não podemos ficar sempre com dó de nós mesmos. Lá meus meninos cantavam uma música para mim, de tanto a Simone é vítima, porque eu me punha no papel de vítima, porque eu morria de dó de mim, do tanto de coisa que eu fazia, de não ter reconhecimento. Hoje eu não me enxergo mais assim. Hoje eu sei que eu sou muito melhor do que isso. Mas era o ambiente. A gente adoece no ambiente, fica naquele ciclo vicioso, não sai e tem que sair. Tem que dar um basta, tem que tomar coragem, tem que, sei lá, dar um grito de liberdade, sumir, desaparecer. Eu saí com uma mala, 2 cartões de crédito e 2 notebooks. E tô aqui já há mais de ano. E quer saber? Não me arrependo. Fiquei lá agora 15 dias. Eu tava morrendo de saudade da minha casa. Tava morrendo de saudade do meu silêncio. A minha nora falou assim, a sua solitude. Gente, eu não sabia que palavra era essa, mas eu aprendo todo dia. É quando nós estamos bem na nossa própria companhia. Nora, obrigada. Carol, a mais velha. Ela tem uma troca assim comigo. Eu também tô amando. Eu estou amando saber que a Simone estava escondida, a Simone estava prensada.
dentro de mim. E hoje ela consegue sair mais. E eu espero que você acompanhe tudo isso. E olha quanta música boa que eu tenho trazido aqui para vocês. E vou trazer mais. Hoje, o índice desse tipo de atitude no Brasil é de mais ou menos 14 mil por ano. Aproximadamente 38 por dia. Ou seja, enquanto eu estou aqui gravando, uma pessoa está cometendo um ato contra si mesma. É uma coisa que nos desperta a tomar cuidado, a olhar para aquele nosso amigo que quando você passa pela mesa dele no trabalho, ele tá cabisbaixo, sem fazer nada. Ou que ele se esconde no banheiro para chorar. Ou aquela amiga que você chama para sair no sábado à noite, ela fala, não, quero ficar embaixo das cobertas. Gente, eu não tô falando de amiga senhorinha igual eu, não. Tô falando de amiga que tá aí na flor da idade, doida para dançar aí um funk que vocês gostam ou não gostam. Ou um pagode, e parou. E não quer. Do nada, ela largou, o namorado largou dela, ou peguete, ou ficante, sei lá qual, que nome que dá hoje. E simplesmente é uma flor murchando. Então, vamos começar a regar aqueles que estão à nossa volta. Sabia que, às vezes, uma mensagem de bom dia muda todo o nosso humor? Não precisa muito. É pouco. A pessoa só precisa se sentir amada, querida, admirada. Uma coisa... admiração. Então, às vezes, é só isso. Não precisa muita coisa. Não precisa passar horas no telefone ou horas... Não precisa, gente. Se nós nos doarmos um pouquinho, já tá valendo. E outra coisa, você que tá aí caminhando para uma síndrome de burnout, puxa o freio de mão. Não vale a pena. Experiência própria, não vale a pena. Gente, vocês viram que eu troquei o batom? Ó, isso tá aparecendo mais. Olha que lindo. Adorei. Arrasou. Então, no mundo, por ano, são mais de 720 mil pessoas. O Brasil, ele é o 23º país que mais comete atos contra si mesmo. E olha que nós temos muitos países. Então, o Brasil, ele precisa diminuir isso aí. Ele precisa cair nesse ranking urgente. Uma das profissões que mais levam as pessoas a cometerem tal ato é o pessoal que trabalha em mineração, construções e serviços gerais. Esses dados são do Centers for Disease Control and Prevention, o CDC americano. Uma das profissões também que causa esse transtorno mental nas pessoas está entre cientistas dos setores alimentícios e agricultura, os da indústria aeroespacial, músicos, cantores e artistas. Normalmente nessa terceira linha, músicos, cantores e artistas, o pessoal fala bicho grilo, né? A Cláudia que me falou esse termo. E eu fiquei, que é isso? Ai, gente, eu sou muito lesada. Então, porque são pessoas muito sonhadoras. Você veja bem uma pessoa que trabalha na indústria aeroespacial. Para mim, só dele entrar lá já tem um probleminha. Ai, gente, brincadeira. É porque tem que ser muito crânio, muito inteligente. Estudar muito. Então, provavelmente são pessoas que são mais isoladas, interagem menos. Outra coisa que me surpreendeu são médicos ligados à psiquiatria, que também tem um número muito elevado. Eu acho que eles lidam tanto com problema mental que eles acabam criando os próprios problemas mentais. E em homens o número é muito maior. Tanto que hoje a OMS trabalha isso como uma epidemia silenciosa. E a região que mais tem esse tipo de atitude das pessoas é a região africana. Óbvio, né? Lá tem guerra, lá tem fome, lá tem muita coisa que induzem as pessoas a isso. É muito sofrimento. Continuando na música, fala: dorme agora. É só o vento lá fora. Dorme agora. Acabou. E quando ele fala do dorme agora, eu me atentei assim, será que dorme mesmo? O que as religiões falam sobre isso?
Ai, gente, eu não aguento. Eu liguei para o meu pai, porque meu pai é teólogo. Capelão internacional. E eu falei assim, papai, quando uma pessoa tira a própria vida, o que a Bíblia diz? O que acontece com a alma dessa pessoa? Ele, vai lá com os cabeças direto. Gente, eu não aguento, papai. Aí eu, não, papai, fala, né? Ele falou, filha, a pessoa tentou contra a própria vida? Capeta vai abraçar. Mas ele fundamentou. Ele disse que lá em Apocalipse consta, né, que os homicidas, os suicidas e os adúlteros, né, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Mas assim, é um tema pesado, mas eu não aguento, meu pai. Ele é tão pá. Para os católicos, Deus dá e Deus tira, né? Eles vão para o purgatório, vão para os espíritas, tem a reencarnação. E para os candomblecistas, existe um ato que é o axexê, que significa em desfazer os atos que recebeu em vida para ele poder renascer lá no Orum. Se ele atentou contra a própria vida, alguns entendem que ele não tem direito ao axexê, porém outros acreditam que sim. O Ilê Axé Alaqueto della Labouré, ele diz que não tem direito ao axexê. É um centro lá do Paraná. Outros dizem que sim. André Aloysio, que é um pesquisador, diz também que não tem direito. Porém, isso é um debate acalorado dentro da religião, quem tem ou quem não tem esse direito. Eu pesquisei um pouquinho mais e vi também os budistas. Os budistas, eles têm uma outra filosofia e existe uma frase do John Donne que diz assim: sou continente. Cada pedaço da humanidade é um pedaço de mim que se vai. Ou seja, quando eu faço um ato contra mim mesmo, eu estou fazendo um ato contra todos. Porque eu sou a unidade. Eu não sou apenas eu sou mais que isso. Eu sou o todo. E Ernest Hemingway, que eu também já li alguns livros, fala assim: não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Porque para o budismo, nós todos somos tudo. Nós somos um só no universo, trabalhando em prol de tudo. Então, quando você pensar em fazer o bem ou o mal para o budista, essa filosofia serve para nós também. Você tem que saber que você está atraindo energias boas para você, para os que te rodeiam. Porque nós somos um todo. E eu acredito muito que tudo é energia. Tanto que às vezes, quando as coisas estão muito paradas, fala assim, vamos fazer uma faxina, vamos trocar os móveis de um lugar, vamos movimentar essa energia. Para quê? Para que não fique aquele marasmo, aquela coisa, ainda mais nesse tema que estamos tratando hoje da depressão. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos achar propósitos. Nós precisamos ser proativos. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Essa estrofe eu sempre cantei, mas analisando ele fala assim, quero colo, ou que seja, ele é um bebê. Quando a gente tá frágil, sofrendo, a gente quer o colo da mãe. Aí na outra linha ele fala, vou fugir de casa. Ele é o bebê, mas ele quer sumir. É aquela luta interior que nós temos com a nossa criança interior. Vou fugir de casa. Posso dormir aí com vocês? Quem dorme com os pais? As crianças pequenas. Estou com medo, tive um pesadelo. Quando a gente é pequeno, que a gente é criança, que a gente está dormindo, que a gente tem um sonho ruim, a gente quer dormir com os pais. Aí na outra linha ele fala, só vou voltar depois das 3. Então, na mesma hora que ele se sente uma criança, ele sabe que ele pode fazer algumas coisas.
como fugir de casa, como chegar de madrugada. Essa luta, eu fui lá para São Paulo, 53 anos, e fiquei no colo da mamãe. Café, vitamina do papai, papai querendo que eu vá morar lá com ele, no quarto, que tá vazio. E na mesma hora, eu quero fugir de casa, eu quero sair, eu quero voltar para Goiânia, eu quero viver sozinha, eu quero... É a nossa disputa adulta com a nossa criança interior, porque nós sempre vamos precisar de cuidado. Nós não precisamos ser o tempo todo autossuficientes. E eu vejo pelos meus meninos também, que todos saíram de casa, mas, mamãe, eles não são de pedir socorro, não. Mas quando pedem, eu quero estar pronta para ajudar. E às vezes chega uma mensagem assim, ô nega, principalmente do Eliseu. Oi nega, tudo bem? O Elias fala, oi gatona. Oi gatona, tá boa? Né? O Dinho fala comigo quase todo dia. O Van não. O Van, ele fica na dele. Quando chega a mensagem do Van, me dá até um gelo na barriga, porque aconteceu alguma coisa. Mas o Eliseu e o Elias, eles mandam sim. Oi gatona, tudo bem? Como que fala? Eu falo pra eles, como fala? Que é pra falar bem. Se aí ele já, pra me irritar, ele fala, como que fala? Eu fico quieta, ele fala, Deus te abençoe. É um jeito carinhoso deles me tratarem e deles se fazerem presentes na minha vida. Então, é isso que eu tô dizendo. Às vezes uma mensagem muda toda uma situação. E essa briga interior nós vamos ter sempre. Eu falo, eu tenho 53 anos e eu fui lá pegar um colinho de mamãe. E depois fui dar o colo, saí do papel de filha, fui pro papel de mãe dar colo pros meninos, pro Dinho. Então foi muito bom estar lá em Santo André, foi muito bom o churrasco, foi muito bom. Eu não sei se eu vou ter coragem de postar eu dançando poropopó com os meus netos. Continuando, ele fala, meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. O filho do Renato se chama Giuliano Manfredini. Não existe São Giuliano, talvez na Itália. Porém, aqui existe o São Juliano, que é o padroeiro dos viajantes. Essa parte da música, ela tem uma particularidade minha. Aliás, tudo que eu faço aqui tem particularidade minha. Quando eu estava grávida do Evandro, eu não sabia se era homem ou mulher. Tinha uma suspeita de que seria homem. E a minha irmã, como sempre a Kiki, que é a palhaça, falou assim, como que vai chamar seu filho? Falei, Evandro. Ah, pra quê? E ela falava, seu filho vai ter nome de Evandro, quero o nome mais fu. Não vou falar palavrão porque meu neto assiste a live. Gente, eu ficava puta com ela e ela cantava. Olha que nervoso que ela me fazia. E ria, porque aqui que é leve, aqui que ri mesmo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há amanhã. Será que há amanhã? Você tá amando como se você dormisse hoje e não acordasse amanhã? Por que que hoje nós temos essa dificuldade em amar? Só amar, gente, sem cobrar. O amor não tem preço. É preciso amar. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Quando a gente dá generosidade, nós recebemos generosidade. Quando nós nos doamos, recebemos em troca. Às vezes não, às vezes as pessoas estão só nos usando. Porém, devemos estar atentos a isso. Me diz por que que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. Por que que o mundo tá tão furioso? O mundo, ele precisa de uma reconexão com si mesmo. Guerra, fome, o aquecimento global, ele vem sendo falado há tanto tempo e ninguém se atentou. É porque tá cada um vivendo por si. Hoje não pensamos mais no coletivo como era antigamente. Quando uma pessoa ia pra roça, ela não plantava tudo aquilo para ela. Ela plantava para todo mundo. Para a família toda. Quando ela criava galinha, a galinha botava os ovos, ela dividia.
Hoje o egoísmo está tão grande, o individualismo está tão exacerbado que as pessoas esquecem de olhar para os seus entes queridos até. São meus filhos que tomam conta de mim. Ou seja, se os meus filhos estão tomando conta de mim, eu já sou velho. Ainda bem que eu sou uma velhinha que ainda sei me cuidar. Mas o que será de mim daqui 10 não, 10 eu quero dar um caldo ainda, mas daqui uns 20 anos eu vou precisar de cuidado. Porque nós fazemos um ciclo, né? Quando a gente nasce, a gente precisa de cuidados, aí vamos crescendo, vamos nos movimentando e depois vamos perdendo as forças e voltamos a precisar de cuidados. Quem aí está disposto a cuidar dos pais na velhice? Porque você também vai ficar velho. Se Deus quiser, você também vai chegar nessa idade que precisa de cuidado. Se você não tiver uma morte prematura, você vai precisar. Então, nós temos que plantar bondade para colher bondade. Plantar cuidados para colher cuidados. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Alusão a quê? Aos casais separados. Ele mora com a mãe e o pai só visita. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Ele aqui, desculpe, assim, ele faz alusão a várias situações aqui. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Ele pode ser o menor abandonado. Eu moro em qualquer lugar. Para ele, tanto faz. E ele já morou em tanta casa. Ele pode ser de uma família pobre que vivia mudando, ou ele pode ser uma criança órfã que foi sendo jogado de um para o outro, e aí ele volta lá para o porto seguro dele. Eu moro com meus pais. Ou talvez ele saiu para tentar ser um grande artista e ele teve que ir se deslocando, e no final aonde ele acabou? Com os pais. Não importa onde a sua mãe esteja ou seu pai, se você precisar de guarida, com certeza eles vão te dar. Isso é fato. Então, o que nós vemos nessa música? E ele continua, né? Deixa eu ver se eu pulei no internet. A música teve o Setembro Rosa, ou é Outubro Rosa, não sei, confundi tudo agora. Que tratou, o outubro é do câncer de mama e setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Posso estar um pouco atrasada, porém, eu acho que é sempre tempo de tratarmos esse assunto. E ele fala, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu sou uma gota d'água nessa imensidão do oceano, mas de gotinha em gotinha a gente transformou esse oceano. Os seus pais não te entendem, mas você entende seus pais? É aquela fase da adolescência. Gente, eu passei por 4 adolescências com meus meninos, cada um com a sua marra diferente, cada um com a sua vontade diferente, cada um com uma perspectiva diferente. Seus pais são crianças. Eu não tô falando, eu fui lá pegar um colinho de mamãe, depois dei colinho pro filhinho, porque a nossa criança interior, eu espero que ela nunca morra. A minha ficou um tempo adormecida, agora ela tá florescendo de novo, porque eu tenho alimentado ela. Nós temos que ter essa inocência de quando éramos criança, porém temos que ter as nossas responsabilidades de adultos. Então, nós precisamos encontrar um meio termo. Como que nós encontramos esse meio termo? Nós encontramos esse meio termo trabalhando a nossa saúde mental, nossa saúde
psicológica, nossa saúde emocional, mas a nossa saúde física também. Uma coisa que me ajudou muito foi a caminhada. Começa devagarzinho, ou devagarinho, não sei, porque a minha irmã, Kiki, fica me corrigindo. A Cibele não, a Cibele ela assiste as minhas lives e me liga chorando que ela tá adorando, porque eu falo que a Cibele sempre foi minha bebezinha. E hoje eu olho para a Cibele, faltou alimentar mais a criança interior dela. Nós crescemos num lar disfuncional, hoje não, hoje são outras pessoas, porque nós estamos em evolução constante. Mas existiram falhas que refletem hoje nos filhos adultos e infelizmente os filhos adultos passam para os netos. E os netos já estão ficando adultos. O meu filho fez um comentário esses dias que eu estava lá e eu vi que ele me achava uma mãe narcisista. Eu acho que eu tive algumas épocas que eu fui sim, de pensar só em mim. Gente, eu não pensava só em mim. Eu trabalhava muito para não deixar faltar nada para as crianças. Mas se ele entende assim, não é problema meu, né? É problema dele. Quem tem que entender, ressignificar isso é ele. Como eu estou ressignificando a minha infância, estou ressignificando a minha adolescência, apesar que eu tive uma adolescência ótima, eu fui feliz, eu jogava vôlei, eu treinava, eu dava risada, eu ia pro Bulls, eu ia pra Sunshine, eu trabalhava. Ai, eu amava minha adolescência, mas aí logo fui mãe, virei adulta no tapa, né? Vocês viram que eu melhorei o né? Diminuiu. E é isso, gente. Hoje eu deixo essa música com vocês. Olhem pro lado. Chama sua mãe para um café no shopping. Não custa nada. Às vezes ela vai até pagar. Ela só quer uns minutinhos com você. O seu pai, que às vezes você mora com a sua mãe e seu pai vem te visitar, mas manda uma mensagem para ele de áudio. Vê a sua avó. Quanto tempo que você não vai lá e dá um abraço na sua avó? Ou no seu trabalho? Quanto tempo que tá seu amigo ali de trabalho, colega de trabalho, e que você não pergunta para ele, tá tudo bem? Sua família tá boa? E a sua esposa sarou daquele problema? As pessoas hoje precisam de atenção. Eu falei da mãe solo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Semana que vem eu quero trazer uma música mais técnica, que essas músicas foram mais... Gente, já fez mais de mês a live, o canal, e estou adorando. Porém, eu preciso de mais inscritos. Vamos divulgar, me ajudar? Eu espero que vocês estejam gostando. Eu acho que faz bem pararmos uns minutinhos, porque dá pra ouvir no trânsito, dá pra ouvir lavando louça, e vai fazer você pensar em você. Agradeço a Eliane Camilo, minha manicure, a Tayane, minha design de sobrancelha, do Estúdio Somália, procura aí no Instagram. A Janine Cordeiro, minha terapeuta, psicóloga. Minha psiquiatra, a doutora Ana Paula Filgueiras, de Santo André. Tenho outra aqui, a doutora Fabiana, em Goiânia, porque eu não deixo de passar no psiquiatra. Quero agradecer a Cibele, que está sempre aí me dando amor. Dinheiro não compra. Agradecer meu pai, minha mãe, que me receberam aí com o maior amor do mundo. Agradecer os meus filhos. Agradecer pelo churrasco. Agradecer pela pizza. Agradecer minhas noras que se reuniram para comer minha torta de tapioca. A minha nora falou que nunca comeu minha comida. Ai, gente, eu tô com isso na cabeça. Quando eu for aí de novo, gente, eu vou fazer feijoada para vocês. Tá? Agradecer a Vicky, que tá sempre... Ela que fica me analisando se eu tô boa para aparecer. A Angelita, que foi se encontrar comigo quando eu estava aí. E agradecer a Deus, aos meus orixás. Agradecer a Jordana, que não passa um dia sem perguntar como estou. Agradecer a Marisa, que foi comigo buscar o Arthur. Ele fala que ela é a vovó bonita. E agradecer por estar viva, por Deus ter tido misericórdia de mim e não deixar eu concretizar os atos que eu tentei. Não foi uma vez só não, gente. Foram 4 vezes. 4 vezes. E pedir perdão pro Dinho, porque uma das vezes foi na frente dele. Pedir perdão pro Elias, porque uma vez ele me viu com uma faca no pescoço. E pedir perdão pros meus filhos, porque eu não fui uma mãe perfeita. Mas naquele momento, era o melhor que eu podia fazer.
Me desculpem pelos traumas que eu causei em vocês, mas eu estou tentando ressignificá-los. E eu quero ser para os netos de vocês uma avó tão maravilhosa quanto eu ouço meus sobrinhos dizerem que tem um vô e uma avó maravilhosa. Posso não ter sido a mãe perfeita, mas eu quero ser a avó perfeita. E eu vou me esforçar para isso. Eu amo vocês. Benção mamãe, benção papai. Fiquem com Deus.